fizeram de tudo para tirar o caso de Lulinha das mãos de André Mendonça, mas parece que a sorte não está do lado desse pessoal. Após quebrarem o caso de Lulinha e do Careca do INSS em dois, e Alexandre de Moraes exigir novo sorteio para o ministro responsável pelo caso, adivinha quem foi sorteado? Exatamente, André Mendonça. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Gara do Deserto, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Pelo jeito, ser filho de presidente no Brasil também é um tipo de profissão, e das lucrativas, hein? Apesar do Brasil ser um país onde muito pouco se investiga quem realmente comete crimes, nos últimos dias tivemos uma notícia surpreendente. O ministro André Mendonça, do STF, autorizou a Polícia Federal a investigar Fábio Luiz Lula da Silva, mais conhecido pelo apelido Lulinha, filho mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por suspeita de tráfico de influência durante o governo de seu pai. O inquérito que foi aberto busca apurar se o filho de Lula usou sua proximidade com o pai para favorecer a comercialização de canabidiol medicinal dentro de programas do governo federal, em articulações com o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, mais conhecido como Careca do INSS. O interessante é perceber como a Polícia Federal e o próprio Alexandre de Moraes fizeram de tudo para tentar retirar as investigações das mãos de André Mendonça. Em primeiro lugar, as investigações acerca de Lulinha e seu envolvimento com os escândalos de desvios de dinheiro no pagamento dos aposentados e pensionistas do INSS já estavam nas mãos do ministro André Mendonça, indicado por Bolsonaro ao STF. Mas a PF e Moraes deram um jeito de quebrar a investigação em duas partes, criando essa tal ramificação para investigar tráfico de influência. Mas mesmo com essa ramificação, o natural seria que André Mendonça pegasse o caso, pois ele já é o responsável pela outra investigação que atinge as mesmas pessoas, ou seja, Lulinha e o Careca do INSS. Só que Moraes bateu o pé e fez com que o juiz do caso fosse decidido por sorteio, pois desejava que o caso caísse nas mãos de um juiz amigo de Lula. Só que parece que nem a sorte está querendo mais ficar perto de Moraes. Em um ato sobrenatural, talvez divino, o ministro sorteado para cuidar dessa nova ramificação do caso foi, adivinhe, André Mendonça. Eita, que nem forçando a barra, eles estão conseguindo ajudar a família Lula da Silva. Mas a tentativa de tirar Mendonça do caso já começou até mesmo antes dessa lambança toda. A Polícia Federal chegou ao Supremo ainda durante o recesso do Judiciário, para entregar o caso diretamente a Alexandre de Moraes, que coincidentemente estava de plantão na presidência da corte, já que o ministro Edson Fachin estava em recesso. Que timing da PF! Só depois de ter passado o caso a Moraes é que ele foi encaminhado a André Mendonça, relator da Operação Sem Desconto, que é aquela que investiga as fraudes bilionárias do INSS. Mas toda essa articulação não adiantou, pois a sorte não quis saber de Moraes e entregou um novo caso nas mãos de Mendonça. Falando desse novo caso, a suspeita é de que Lulinha teria atuado para que o Careca do INSS fosse recebido no Ministério da Saúde, numa tentativa, frustrada ao que tudo indica, de fechar um contrato milionário para a venda de medicamentos à base de canabidiol ao governo. E tem mais, o Careca teria contratado a empresária Roberta Luchinger, amiga de Lulinha, para prospectar esses negócios em nome da empresa World Cannabis, de sua propriedade. Pois é, parece que a coisa é de família mesmo. E nunca o velho ditado, filho de peixe, peixinho é, fez tanto sentido quanto agora. Você certamente se lembra dos escândalos que perseguem Lula desde os anos 2000. O Mensalão, o Petrolão, o apartamento triplex e o sítio de Atibaia, só para citar alguns dos casos mais notórios. O homem é praticamente imune a condenações, tanto da justiça quanto de seus eleitores, mesmo sendo protagonista de alguns dos maiores esquemas de corrupção da história do Brasil e talvez do mundo. Lula ficou pouquíssimo tempo preso, e logo em seguida o STF o descondenou. Além disso, seus eleitores parecem simplesmente ignorar tudo isso, ano após ano, eleição após eleição. Mas dessa vez, quem sabe, a coisa fique ainda mais feia para a imagem do petista, pois esse escândalo do INSS, se realmente for investigado a fundo, poderá revelar que o filho do presidente atuou para prejudicar as mães, pais e avós de toda a população brasileira. E já podemos imaginar o que vem por aí. Em algum momento, nos próximos dias, Lula certamente vai reaparecer diante das câmeras com aquela frase que ele sempre fala quando alguém próximo dele está sendo investigado.
que é preciso investigar, que se cometeu crime tem que ser preso mesmo, que ninguém está acima da lei e blá blá blá. Mas enquanto ele diz isso, por trás das câmeras, ele move o aparato inteiro do Estado brasileiro em favor de seu herdeiro. E falando de pessoas próximas de Lula que são investigadas, vocês já perceberam uma coisa? Praticamente todo mundo ao redor de Lula, cedo ou tarde, acaba envolvido em algum escândalo de corrupção. Menos ele, claro. É engraçado como isso acontece, não acham? José Dirceu, Palocci, José Genuíno, o próprio PT como instituição e agora, supostamente, o filho mais velho. Só falta descobrirem que o cachorro de estimação do Palácio do Alvorada também está metido em algum desvio de ração. Mas o pai, coitado, sempre é a vítima dessas pessoas desonestas que o rodeiam. Ele é uma luz em meio às trevas, uma pérola solitária no meio do chiqueiro. Algo que vale a pena relembrar é a trajetória de Lulinha no mundo dos negócios, porque ela é, no mínimo, impressionante. O rapaz que durante boa parte da vida trabalhou como monitor de um zoológico viu sua carreira decolar de forma meteórica justamente a partir do momento em que o pai assumiu a presidência da República em 2003. Não demorou muito para ele se tornar um empresário muito bem sucedido, movimentando cifras impressionantes, na casa dos 7 dígitos. Segundo reportagens, ele chegou a movimentar mais de 19,5 milhões de reais em apenas 4 anos. De monitor de zoológico a milionário, um feito que pouquíssimos brasileiros conseguem alcançar, ainda mais num espaço de tempo tão curto. Coincidência? Bom, você tira suas próprias conclusões. E já que estamos em período eleitoral, aproveito para fazer um pequeno adendo. Se há algo de bom nessa época do calendário político, é justamente isso. Cada candidato mente descaradamente sobre si mesmo, mas fala a mais pura verdade sobre o seu adversário. É nesse fogo cruzado que descobrimos o quão podres esses sujeitos realmente são. Basta prestar atenção nos próximos meses e ver quantas outras histórias semelhantes vão pipocar por aí, alimentadas e divulgadas pelos próprios rivais políticos, que estão esfomeados por destruir a reputação uns dos outros. Mas voltando ao caso do filho do presidente, até um cego enxerga o quanto Lulinha está atolado em suas relações com o careca do INSS. As viagens conjuntas, os pagamentos identificados pela própria Polícia Federal à empresa de Roberta Luchinger, os relatos de testemunhas mencionando uma suposta mesada paga pelo lobista, tudo isso já é de conhecimento público há meses. Se ao final de tudo isso ele sair impune e ileso do caso, será graças ao verdadeiro malabarismo que as nossas instituições costumam fazer sempre que o acusado pertence ao campo da esquerda política. Se os brasileiros continuarem eleição após eleição, colocando esse tipo de gente no poder, estarão compactuando, goste-se ou não, com a corrupção. Quem votou no Lula na última eleição, votou, ainda que indiretamente, pela corrupção, e simplesmente não tem moral para reclamar quando escândalos como esse vêm à tona. Você não pode fingir surpresa com o resultado de uma escolha que você mesmo fez nas urnas. Isso não significa de forma alguma que devemos depositar uma fé cega em qualquer outro candidato. Muito pelo contrário, devemos sempre buscar o candidato menos pior disponível, mas jamais depositar confiança genuína em políticos, seja qual for o partido ou o lado político. Raramente, um político chega ao poder verdadeiramente movido pelo desejo de melhorar a vida da população. Na esmagadora maioria dos casos, o que motiva essas pessoas é o enriquecimento próprio e, de quebra, o de seus familiares mais próximos, como o caso de Lula e seu filho ilustra muito bem. Mas voltando ao caso, após Mendonça ter autorizado o inquérito contra o filho do presidente, a esquerda já começou a espernear, alegando que o STF estaria interferindo indevidamente nas investigações contra Lulinha. É engraçado como, quando Alexandre de Moraes era simultaneamente vítima, juiz e investigador nos processos contra Bolsonaro, essa mesma turma ficou caladinha, sem qualquer questionamento sobre superpoderes ou possíveis abusos do STF. Mas a verdade é que, nesse caso específico, André Mendonça não está fazendo absolutamente nada de errado. Ele apenas solicitou acesso às investigações conduzidas pela Polícia Federal, por desconfiar que alguém, em algum ponto da cadeia, estaria interferindo e manipulando o andamento das apurações em favor do filho do presidente. E mesmo que Mendonça estivesse, de fato, interferindo de forma inadequada, seria pura hipocrisia da esquerda reclamar disso. Afinal, foram eles mesmos que, na ânsia de condenar Bolsonaro a qualquer custo, entregaram ao Supremo Tribunal Federal poderes praticamente ilimitados. Quem colhe o que planta não tem muito direito de se queixar da colheita. Enfim, esse é apenas mais um caso de possível corrupção dentro de tantos outros que acompanhamos quase que diariamente por aqui. Mas você já parou para se perguntar
Por que existem tantas pessoas corruptas ocupando o poder público o tempo todo em praticamente qualquer governo e qualquer partido? A resposta mais completa para essa pergunta tem 6 letras e quem é libertário já deve saber: o Estado. O Estado, por sua própria natureza, é extremamente atrativo para pessoas mal intencionadas. A melhor explicação para esse fenômeno está no 10º trecho da obra-prima do economista Friedrich Hayek, O Caminho da Servidão, publicada originalmente em 1944. Para Hayek, os piores indivíduos tendem a chegar ao topo do poder justamente porque a concentração de poderes nas mãos do Estado favorecem as pessoas mais ambiciosas e menos escrupulosas da sociedade. Em sistemas que buscam controlar amplamente a vida das pessoas, esses líderes conseguem mobilizar grandes massas por meio de discursos simplistas, apelos emocionais e a criação constante de inimigos comuns, enquanto os indivíduos mais independentes, críticos e íntegros tendem naturalmente a resistir a esse tipo de projeto de poder centralizado. Assim, quanto maior for o poder concentrado nas mãos do governo, maior também será a probabilidade de que esse poder acabe nas mãos de quem está disposto a usá-lo sem qualquer limite. No fim das contas, o Estado é apenas o meio pelo qual o pior tipo de gente se utiliza para roubar e escravizar as pessoas de bem. E isso, infelizmente, nunca vai mudar. Não importa quantas CPIs, inquéritos ou operações policiais venham a existir daqui para frente. A única solução verdadeira para o fim dessa escravidão não é apenas trocar um político corrupto por outro supostamente honesto. Isso é apenas um paliativo. O que pode nos libertar da escravidão dessas pessoas perversas é acabar de uma vez por todas com esse sistema que há séculos insiste em nos escravizar, ou seja, acabar com o próprio Estado. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!